A gente Para mim também está aprendendo, perfeito. a gente aprendendo a trabalhar com esse tipo de tecnologia, rede, Instagram, Facebook, WhatsApp, enfim. O Conselho Federal tem feito audiências públicas em todo o Brasil. Em todo o Brasil. Estão se queixando do seu som, Ari, se você puder ajeitar aí. Então, o Conselho Federal tem feito audiência pública em todo o Brasil. A gente já fez aqui na Bahia. É um tema que a gente precisa discutir. Discutir para ouvir a classe. Ouvir a classe para que a gente possa melhorar a regulação disso, ter um marco legal muito claro e efetivamente fazer a fiscalização daquilo que for necessário. Então eu passo a palavra para você fazer essa introdução também. Bom, quero te cumprimentar, Fabrício. Uma alegria para mim estar com você de novo. Um grande amigo, grande presidente da OAB do Estado da Bahia. Discutir esse tema que acho que mais do que nunca é muito atual, né? Sobretudo nesse momento de isolamento, publicidade e fiscalização andam juntos. Mais do que nunca é necessário nós debatermos a forma como que os advogados vão se comunicar nesse novo milênio, nesse novo século e, acima de tudo, nesse momento de pandemia, né? E quero também deixar um abraço muito especial ao meu amigo Luiz Viana, nosso grande líder, não só da Bahia como do Brasil, nosso atual vice-presidente, uma pessoa que tem nos orientado lá no Conselho Federal para que nós possamos fazer um mandato e ter uma OAB muito mais moderna e próxima do advogado brasileiro. Um abraço para você, Viana, que está aí nos assistindo, um abraço a todo mundo do interior, vi amigos de Itabuna, presidentes de subseções, membros de TED, abraço a todos os amigos, vi aqui o Coronel Davi, deputado Coronel Davi, também, que aqui do Mato Grosso do Sul, essa semana foi contemplado com uma decisão permitindo que ele se desfiliasse do seu partido, portanto, está muito feliz. Enfim, toda a comunidade jurídica é interessada nesse debate, Fabrício. Então, a iniciativa da OAB Bahia é de vanguarda e vamos aí, dentro do possível. Bom dia, Simone, nossa presidente do TED. Vamos debater esse tema, sim. Eu gostaria apenas só de começar, presidente, fazendo uma breve introdução. Por que é que nós estamos tratando tanto desse tema, né? As pessoas, às vezes, me perguntam, Ari, por que debater fiscalização e publicidade? Primeiro, porque eu acho que tanto um quanto o outro andam juntos, né? À medida em que a advocacia quer uma publicidade mais moderna, mais próxima da realidade desses novos meios de comunicação, nós precisamos também, ao mesmo tempo, reforçar o nosso sistema de fiscalização. Andando pelo Brasil, estive com você aí na Bahia, uma audiência pública de sucesso, eu percebi que, ao mesmo tempo que os advogados querem maior liberdade em tempos de publicidade nas redes sociais, eles também querem que aqueles que não respeitam as regras sejam punidos. Portanto, nós temos que reforçar o nosso conjunto de regras no que diz respeito à fiscalização, e é isso que nós vamos debater hoje. Muito bom estar com você, Fabrício. Exato, Ari. Eu quero dar um abraço, várias pessoas entrando, Lisandra entrando, Ari de Jequié entrando, Marco Antônio Junga, saudade de você, meu amigo. Quanto tempo, Simone Neri, pessoas do Acre, pessoas de Minas Gerais, subseção de Tamaraju, subseção de Cruz das Almas. Ari, você falou tudo aí. Eu acho que a gente precisa primeiro ter um marco regulatório claro. As pessoas precisam saber o que pode e o que não pode. E o Conselho Federal estipular regras que sejam consoantes com o tempo que a gente vive, tá certo? Regras que estabeleçam como o advogado pode se comportar neste momento. Agora, ao mesmo tempo em que precisa ter esse marco regulatório claro, nós precisamos ter também uma política de fiscalização que também seja eficiente para o nosso tempo. Porque o que é que acontece? Eu vou dizer, no exercício da presidência, a gente sabe muito rapidamente as coisas que estão funcionando ou que não estão funcionando. Por quê? Porque o nosso Zap bate logo. Um dos assuntos que mais toca no meu Zap é o assunto publicidade. Eu acho que não tem um dia do mandato que eu não receba uma postagem. Hoje mesmo já recebi e mando todas para o presidente da nossa comissão de fiscalização, colega de Itabuna, mando um abraço especial para Itabuna, doutor José Henrique. Ari, é preciso que a gente tenha o marco regulatório claro e também uma política fiscalizatória clara. O que é que eu penso? É óbvio, nós temos um processo, Simone Neri está aí, a presidente do TED, nós temos um processo
que ele corre sob sigilo, e eu quero discutir essa questão do sigilo aqui com você também, que ele tem toda uma tramitação, e tem que ter. A gente defende o devido processo legal, a gente defende o contraditório, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter medidas que sejam medidas de urgência para aqueles casos que estão, digamos, com certeza, exasperando as normas que eventualmente sejam claras, tá certo? Não é possível, por exemplo, que a gente veja um anúncio pago, por exemplo, um anúncio pago nas redes sociais, a pessoa oferecendo o serviço dessa forma. É preciso que a gente tenha uma forma da OAB ter o poder de tirar isso, determinar o advogado que retire essa propaganda. O que é que você pensa a respeito disso? Bom, antes disso, porque passou já várias vezes aqui na nossa tela um pedido para que a OAB suspenda a anuidade, eu quero dizer ao colega que fez essa pergunta que o Conselho Federal, tão logo começou essa pandemia, recomendou a todas as seccionais do Brasil, e todas elas o fizeram no sentido de suspender esses 3 próximos meses em relação à anuidade. Além disso, nós estamos adotando medidas através das caixas no sentido de prestar assistência dentro dos limites da capacidade da OAB para os advogados brasileiros nesse momento difícil. Estamos muito preocupados com o mercado de trabalho, e é por isso, inclusive, que nós estamos debatendo o tema publicidade para permitir com que o advogado, mesmo em isolamento, continue trabalhando. Então, só para fazer esse esclarecimento. E é importante, Ari, nesse tema, é importante também esclarecer que a seccional, ela tem uma estrutura que ela não pode parar. Por exemplo, nós recebemos por ano aqui na Bahia 3.000 advogados. Para receber 3.000 advogados por ano, novos advogados, é preciso que tenha um setor de inscrição que funcione, é preciso que o serviço da OAB Digital funcione, tá certo? É preciso que o TED também tenha o andamento regular para que alguns colegas não se excedam. Enfim, a estrutura da seccional, ela não pode parar. E, infelizmente, a gente não tem como simplesmente interromper a anuidade. Mas, enfim, continuando aí. Bom, sobre fiscalização, Fabrício, uma grande preocupação que nós temos é no sentido de não encher o TED de processos éticos e dar uma resposta tanto para a advocacia quanto para a sociedade lenta. Então, a nossa proposta é no sentido de criar um instrumento chamado ITED, que é um instrumento que ele vai se parecer muito com o TAC, né? Que é o termo de ajuste de conduta que é utilizado nos processos judiciais, né, e administrativos, públicos. Portanto, nós queremos trazer essa ideia. Já existe isso em Santa Catarina e também em Goiás, já está sendo experimentado com muita eficácia, no sentido de que a comissão de fiscalização possa, com esse instrumento, formular uma transação com aquele advogado que viola as regras de publicidade para que ele retire aquela publicidade irregular e resolva imediatamente esta questão, para que nós não vamos ao Tribunal de Ética e Disciplina instaurar processo ético sobre esse tema. A ideia é com que nós tenhamos um instrumento que possa fazer cessar imediatamente a publicidade irregular. É óbvio que isso vai exigir com que esse advogado também, além de retirar a publicidade, faça uma série de compromissos com a categoria e com a entidade. E aí é o papel importante da Comissão de Fiscalização, porque é ela que vai gerir isso e vai fiscalizar se efetivamente as regras foram cumpridas. Não sendo cumpridas, é o caso de tomar medidas junto ao Tribunal de Ética e até administrativas e judiciais, se for o caso. Nós estamos pensando, Fabrício, no sentido de construir esse instrumento, mas ao mesmo tempo também dotar as comissões de fiscalização nos estados de poder de polícia. Hoje a grande dificuldade que os colegas reclamam é isso, né? O que é que ele pode fazer? Um advogado vai até o escritório de um outro advogado fazer a fiscalização da publicidade irregular. O que é que ele pode fazer? Tirar uma fotografia e mandar para o presidente do Tribunal de Ética? Isso é muito lento, isso é muito ineficaz hoje no modelo que nós temos. Então, na proposta de reformulação da legislação, nós queremos dotar a Comissão de Fiscalização de estrutura legislativa que lhes permitam ter efetivamente um poder de polícia para lavrar um auto de infração, multar, né, suspender uma publicidade e aí sim, em última análise, ir ao Tribunal de Ética. Perfeito. Ari, e a implantação desse ITED? Você tem uma expectativa de prazo em relação a isso?
Bom, antes do coronavírus, nós tínhamos uma perspectiva de, em agosto, no mês do advogado, votar no Pleno do Conselho Federal, iniciar o processo de votação da nova resolução do Conselho Federal, do novo provimento, aliás, que vai substituir o provimento 94/2000. O grupo de trabalho que nós criamos para tratar da publicidade e fiscalização está elaborando um novo conjunto normativo, algumas alterações no estatuto em termos de penalidade, no poder de polícia, criando a figura da multa e, ao mesmo tempo, dotando a Comissão de Fiscalização desse instrumento. A ideia é que esse conjunto normativo fosse colocado à apreciação do Pleno em agosto. Com esse evento de saúde pública que suspendeu todas as atividades, eu acredito que nós vamos ter um atraso, mas a expectativa é que nós possamos votar ainda este ano, para a partir de 2021 nós entrarmos com uma nova realidade, um novo conjunto normativo para a advocacia brasileira. Eu acho que é possível, sim. Eu acho que essa é uma questão que está relativamente madura. Você já rodou quantos estados? 14 Você já estados. rodou 14 estados. Em alguns estados eu fui mais de uma vez, inclusive eu já tive tanto na seccional quanto no CESA. No Rio de Janeiro já tive mais de uma vez. Portanto, 14 estados, mas eu queria, presidente Fabrício, dizer que no site do Conselho Federal há um link lá, limites da publicidade. O advogado entra, se identifica, tem 5 perguntas e uma sugestão. É muito importante que toda a advocacia participe. Hoje nós já contamos com mais de 15 mil acessos e respostas. A ideia é que nós tenhamos de realmente um novo provimento que seja a voz da advocacia brasileira. Ari, na experiência que você tem hoje como corregedor nacional, você acha que a maior parte dos problemas está vinculado à rede social? Com certeza. Mas não só isso, presidente. Viajando pelo interior do Nordeste, objetivamente, neste mês de fevereiro, antes da pandemia, eu viajei a todas as capitais do Nordeste. Inclusive, tive aí, fui muito bem recebido por ti, por todo esse time maravilhoso, por Simone, por Viana, por todos aí na Bahia. Mas eu rodei todas as capitais do Nordeste, acho que com exceção do Piauí, de Teresina, que seria feita agora em abril. Nós tivemos que suspender, mas vamos fazer uma live semana que vem. Nós temos uma divisão nesse tema. É óbvio que o grande anseio da jovem advocacia é a liberação nas redes sociais. Indiscutivelmente é isso. Nós precisamos nos atualizar. O mundo mudou, as pessoas mudaram, né, na forma de se comunicar. Veja, nós dois estamos aqui, eu em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, você aí em Salvador, na Bahia, né, 158 advogados do Brasil, até fora do Brasil nos assistindo. Portanto, o mundo mudou e nós precisamos nos adaptar a essa realidade. De qualquer forma, não é só isso que preocupa a advocacia. A advocacia sertaneja, a advocacia do interior do Brasil, ela tem preocupação também com a publicidade tradicional, né? Por exemplo, no caso, em João Pessoa, houve uma reclamação muito grande de rádios e de televisão no interior, porque advogados que têm relação, seja de parentesco, seja até de profissional com um determinado veículo, ele vai para lá toda semana e fala sobre todos os temas, sobre direito civil, comercial, penal, tributário, direito médico, portanto, uma exposição da imagem de um único profissional, né? Me parece que no interior de Pernambuco, a reclamação era das rádios, um programa de rádio onde o mesmo advogado também constantemente atuava e fazia uma publicidade imoderada, né? Então, a gente tem, na verdade, reclamação de todos os pontos da publicidade, mas o grande desejo da advocacia, sobretudo da jovem advocacia, e a partir desse momento, sabe, Fabrício, de Covid, eu acho que isso é fundamental. É uma transformação nas nossas vidas. São as redes sociais, as ferramentas que nós temos à disposição para fazer o que nós estamos fazendo justamente agora. Eu quero lhe dar uma sugestão, porque, de fato, a orientação é mais importante, inclusive, do que a própria punição. Nós estamos aprendendo durante essa pandemia que a gente tem na tecnologia um instrumento maravilhoso, se bem utilizado. E a grande captação ela é feita na ponta. Ela é feita na ponta, lá na subseção. E muitas vezes a subseção não tem o poder de tomar a providência e, enfim, ou seja, a gente não consegue ter agilidade para fazer isso. O que é que eu queria lhe sugerir? Dentro desse trabalho maravilhoso que você está fazendo, eu acho, Ari, que a gente podia usar
essas tecnologias que estamos aprendendo agora durante essa pandemia, vários aplicativos de reunião, para fazer um grande grupo, uma grande conferência com os presidentes de TED, os presidentes de comissão de fiscalização das seccionais e das subseções. É importante que o presidente das comissões de fiscalização em cada subseção ele tenha a possibilidade de atuação, de promover esse ITED, por exemplo, porque isso vai, com certeza, ter uma capacidade muito maior de orientação, e vai dar um poder à subseção de atuação efetiva. Porque eu estou vendo aqui o presidente Arthur Graniche de Luiz Eduardo Magalhães. Você esteve comigo lá em Luiz Eduardo Magalhães. Fizemos uma palestra maravilhosa lá sobre agronegócio, foi muito bom. Arthur, ele teve atuação concreta contra a captação. Ele foi lá em loco, pegou, levou para a polícia, fez tudo. Agora, observe, é importante o quê? Que haja essa integração e que as subseções tenham a possibilidade de fazer esse combate. Eu acho que seria fundamental, e aí teria a Corregedoria Nacional, teríamos aqui o corregedor local, nosso seccional, que é o nosso Maurício Lee, que tem feito um grande trabalho, a presidente do TED, o presidente Simone, o presidente da comissão, o conselheiro de fiscalização, o conselheiro José Henrique, e todos os presidentes de subseção, para interiorizar a efetividade dessa fiscalização. Essa é uma sugestão que eu levo, acho que é viável fazer, usar o Zoom, Google Hangout, seja lá o que for, e botar você para coordenar. Perfeito. Eu já aceito de pronto a tua sugestão, porque eu acho que, de fato, ela vem não ao encontro daquilo que nós estamos querendo implantar no Brasil. É fortalecer, realmente ao interior, as subseções, os presidentes, porque é lá na ponta que acontece a infração ética ligada à publicidade. Portanto, ele precisa ter um instrumento à disposição para ter uma atuação eficaz. É maravilhosa a tua ideia. Vamos implantar isso, sim. Já vamos colocar no grupo de trabalho. Já várias pessoas do grupo de trabalho estão nos assistindo aqui. E isso nós já vamos levar nessa reformulação do provimento para apresentar. Mas eu quero também... Nosso conselheiro federal ali, o colega nosso, Breno, aqui. Nosso forte abraço, da Comissão de Direito Tributário, um dos grandes presidentes. Eu fui secretário-geral dele. Também. Preocupadíssimo. Da melhor qualidade. Preocupadíssimo com as questões tributárias, nos ajuda demais no Congresso Nacional. Um abraço, viu, Breno? Muito bom estar com você. Mas, Fabrício, então eu estava te dizendo, nós podemos sim caminhar junto. Olha, a OAB de Bonito, gente, está aqui, Bonito, no Mato Grosso do Sul, que vai sediar a Conferência Nacional da Jovem Advocacia no que vem. Eu vou reclamar do Mansur, Parabéns aí a presidente Bianca, viu? Felicidades. Mansur não entrou ainda, viu? Vou puxar a orelha dele. O Mansur está trabalhando pela advocacia aqui, está muito intenso na questão do Covid. Ele é trabalhador mesmo. Enfim, nós podemos ter um instrumento que seja da subseção, da seccional e, ao mesmo tempo, do Conselho Federal. Então, é o seguinte, nós criamos no final do ano passado e lançamos no Colégio de Presidentes em fevereiro, no Rio de Janeiro, um instrumento chamado a Coordenação Nacional de Fiscalização, né, que vem junto com a Corregedoria. Nós criamos um site, num link no site do Conselho Federal, onde as pessoas já podem, presidente Fabrício, agora, de imediato, formular denúncias em relação à publicidade irregular. E também é o exercício legal da profissão, porque nós não estamos limitados à nossa fiscalização à publicidade só, não. Também o exercício, colega que está suspenso, colega que está excluído, e muita gente, como, por exemplo, essas startups aí que estão oferecendo serviço jurídico e que não tem, né, a formatação jurídica de escritório de advocacia. Portanto, a coordenação nacional vai andar junto com as coordenações estaduais e com as comissões de fiscalização nos estados e nas subseções. Hoje, nós já temos dentro do site do Conselho Federal esta possibilidade. O sujeito aí em Itabuna, na Bahia, pode, o presidente da subseção ou um membro da comissão, ele pode já tirar uma fotografia, gravar um vídeo e já mandar imediatamente para o Conselho Federal. Nós vamos preservar a identidade. Há uma equipe lá da Corregedoria que vai fazer o filtro, entendendo que é um caso de violação às regras de publicidade ou até de exercício ilegal. Encaminhamos na hora um ofício ao presidente da seccional
para que tome providências. Portanto, nós já estamos disponibilizando um instrumento online hoje para advocacia. E daqui a uns dias, muito poucos dias, esse instrumento ele vai ser transformado num app. Ou seja, qualquer advogado brasileiro vai poder baixar o app da fiscalização brasileira. E daquele app ele vai poder mandar para a seccional, para a subseção e para o Conselho Federal qualquer reclamação. Então nós vamos viver novos tempos nessa era de fiscalização. Mas eu queria também, presidente, dizer para toda a advocacia que o maior interesse nosso é que nós tenhamos regras claras, para que nós possamos viver novos tempos e segurança jurídica. A ideia do Conselho Federal não é sair a caça às bruxas, não é encher tribunais de ética de processo, muito pelo contrário. O que nós queremos é readaptar a nossa legislação, o nosso código de ética, o nosso provimento 94. Nós queremos fazer uma releitura a partir desses novos tempos, a partir dessas ferramentas, desse instrumento de comunicação, né? Quem será punido é aquele que faz a má publicidade, é aquele advogado que banaliza a nossa profissão com uma publicidade que ela é imoderada ou que ela não é informativa. Longe do Conselho Federal, das seccionais, longe de Fabrício, trabalhar para que nós tenhamos um órgão de punição. Muito pelo contrário. Perfeito. Aliás, eu quero deixar claro que nos primeiros momentos nós vamos criar um bom vacatio legis para que após a votação e aprovação desse novo provimento, nós tenhamos uma oportunidade de fazer uma grande campanha educativa em todo o Brasil. Perfeito, Ari. É isso aí, é isso que a classe espera, precisa ter equilíbrio também. Eu fico feliz de ver gente, Ari, do Brasil inteiro, Acre, Paraná, Mato Grosso, Bahia e Mato Grosso do Sul nem se fala. Muita gente aqui. O colega Vinícius fez uma pergunta ali em cima, pergunta muito boa, e é uma oportunidade, porque tem muita coisa que a OAB faz, muitas vezes, muitas coisas que a OAB faz, e que às vezes a pessoa não é informada. E um abraço enorme para a queridíssima Valentina Júnior. Minha querida Valentina! E o colega, gente da melhor qualidade. E o colega Vinícius fez a pergunta da captação por empresas. Aqueles aplicativos, é o caso, por exemplo, das empresas aéreas, que ele citou especificamente. E o Conselho Federal atuou nesse caso, atuou com muita firmeza nesse caso, Ari. É muito importante que você faça esse esclarecimento para que os colegas que ainda não tiveram o conhecimento da atuação específica do Conselho Federal em relação à captação por empresas. Bom, tem um amigo nosso de colíder lá no Mato Grosso, Ilhéus na Bahia, Dourados, Mato Grosso do Sul. Vitória da Conquista. É isso aí, estou muito feliz, viu, com essa oportunidade de estar falando com todos vocês. Bom, nós começamos um trabalho voltado para a fiscalização que tem a ver com todo o segmento da advocacia, mas nos despertou muito a atenção as startups voltadas para o setor aéreo. Por quê? Porque lendo um dia uma matéria no Estadão, me chamou a atenção o fato de que de 2017 a 2018 subiram de 22 mil para 130 mil ações de indenização contra o setor aéreo. Então, eu fiquei um pouco preocupado, porque eu imaginei como teria essa transformação, né? E nós fomos fazer uma investigação interna dentro da OAB e percebemos que 40 escritórios de advocacia estavam contemplados com essas 130 mil ações, e aquilo não era natural. Então, a OAB começou a levantar todas as startups no setor aéreo, chegamos a 68 startups, e aí nós começamos a levantar os cadastros dessas empresas e percebemos que 95% delas não são escritórios de advocacia, são empresas de tecnologia, empresas de administração. Portanto, começamos um trabalho para descobrir quais os advogados que estavam atuando por trás dessas empresas, estimulando artificialmente litígios, e estamos notificando empresas, advogados e partes, Fabrício. Por quê? Porque tem um caso muito clássico. Um consumidor de Muriaé, Minas Gerais, perdeu o voo e nos chamou a atenção porque esse consumidor foi contactado por uma startup em Vitória, no Espírito Santo. E ele passou uma procuração para uma advogada em Vitória. E de Vitória, esta procuração foi subestabelecida por um grande escritório, um dos maiores do Brasil, em São Paulo. Portanto, o consumidor de Muriaé, Minas, contratou uma advogada em Vitória, no Espírito Santo, mas a demanda ocorreu em São Paulo por um grande escritório, uma demanda de R$5 mil. E o que é mais grave?
esta startup adquiriu os direitos, os possíveis direitos desse consumidor. Deu a ele R$ 1.000, demandou por R$ 10.000, fez um acordo por 8.000. Então, que cenário que nós estamos vivendo, colegas? A captação indevida de clientela, tirando do mercado local, sobretudo do interior, esse serviço da advocacia, levando para os grandes centros, para poucos escritórios brasileiros. Mais do que isso, que estimulam artificialmente as demandas, estão enchendo, abarrotando o juizado de pequenas causas, não pagam custas, porque eles, apesar de adquirirem os direitos do consumidor, eles demandam em nome do consumidor, portanto, é uma fraude. É isso aí, Flávia, é uma fraude que está acontecendo. Nós já denunciamos isso ao CNJ para que esses acordos não sejam mais realizados sem a presença da parte, né? E, efetivamente, o que tem acontecido? O consumidor recebe R$ 1.000, o advogado, chamado audiencista, R$ 100, né? E quem está ganhando dinheiro são empresas que estão por trás. E eu quero dizer claramente, porque eu já tenho documentos, existem fundos internacionais alimentando essas empresas, sobretudo nessa crise. Quero abraçar Marcelo Mota, nosso querido ex-presidente da OAB do Ceará, que está aqui conosco, conselheiro federal e membro desse grupo de trabalho atuante na questão da fiscalização e da publicidade. Portanto, Fabrício, é uma luta que a advocacia brasileira precisa travar contra essas startups, porque eles são efetivamente nossos adversários hoje na profissão, só que nós somos advogados e eles não. Então, a OAB precisa ter, e ela está trabalhando com isso, com uma série de instrumentos para que nós tenhamos mecanismos para poder alcançar essas startups no Brasil. E você pode ter certeza que nós vamos combatê-las, inclusive, com alteração legislativa para punir com penas altas o exercício ilegal da profissão, para tornar isso crime. Porque hoje nós concorremos com não advogados. Nós não estamos concorrendo entre si, nós estamos concorrendo com não advogados. É isso aí, Ari. Eu tenho certeza, a gente confia muito em você, à frente da Corregedoria Nacional. Marcelo Mota, um abraço para ele. Marcelo é espectador diário aqui, viu? Todos os dias nas lives. Muito obrigado, Marcelo. Eu queria mandar um abraço. Eu não consigo ver todo mundo, mas pessoal, Sui aí de Conquista, Serrinha, Rita. Sui está falando aí da advocacia previdenciária. Sui também é um foco nosso. Colega nossa de Conquista. Com certeza. Tem um conselheiro nosso presente que ele disse que é do sul do Piauí. Ele fica no oeste da Bahia, em Barreira, de Santa Rita de Cássia. Nosso Daniel, um grande abraço. Paulo Afonso, Feira de Santana, eu vi Flávia também, várias pessoas presentes. Ari, enfim, eu queria lhe fazer uma outra colocação aqui, uma pergunta que, vez por outra, acontece, eu ser indagado. A questão do sigilo dos processos éticos. Essa é uma discussão que tem aparecido. No último colégio de presidentes de seccional, esse tema foi abordado. Eu queria saber a sua opinião. Você é a favor da manutenção do marco regulatório atual? Você acha que deve ter algum tipo de alteração? O que é que você pensa em relação à questão do sigilo dos processos éticos? Bom, quero mandar um abraço aí para Alagoas, o pessoal está pedindo, né? Grande André. Sobre o sigilo, eu penso que nós temos que nos adaptar aos novos tempos, Fabrício. Ao mesmo tempo em que o sigilo visa proteger o profissional, né, ele tem servido hoje para que maus profissionais se escondam atrás desse sigilo. E a sociedade não tem compreendido isso, a imprensa não tem. Eu tenho sofrido muito, sobretudo com a pressão da imprensa, a grande imprensa nacional, naqueles casos de grande repercussão nacional, porque o sigilo nos impede de informar. E muitas vezes, porque o advogado ele é garantista, o nosso sistema é garantista e tem que ser garantista, né? Muitas vezes o processo ético tem demorado mais do que um processo judicial. Então, aquele cidadão que cometeu um crime infamante, ou aquele crime que teve grande repercussão nacional, ele às vezes já é punido no judiciário e nós não podemos dar a informação na OAB porque ainda tem um último embargo dos embargos. Então nós temos adotado uma política lá, a diretoria do Conselho Federal, e eu tenho contado muito com Luiz Viana nesse sentido, uma política de melhorar a nossa legislação. Então nós reduzimos, por exemplo, o prazo de sustentação oral, garantimos o prazo nos embargos de declaração, é a única entidade que garante o prazo de sustentação em embargos, mas reduzimos o tempo de embargos também para adaptar o novo CPC, e estamos estudando alternativas para que tenhamos um melhor filtro também no órgão especial, para que o processo termine de forma mais rápida, garantida
o contraditório e a ampla defesa, até porque são bandeiras clássicas e históricas da OAB. Agora, Fabrício, eu tenho evoluído meu pensamento no sentido de que nós possamos manter, quem deu essa sugestão foi o presidente Bruno, de Pernambuco, que eu quero deixar um abraço, se tiver alguém de Pernambuco aqui nos ouvindo, nos assistindo, aliás. Bruno apresentou uma proposta no último colégio que particularmente me convenceu, no sentido de que nós possamos manter o sigilo até o julgamento do TED, né? Terminado o julgamento a proposta, do TED... Na verdade, o Bruno propôs a suspensão. E o presidente Offi veio com essa sugestão intermediária. Isso. Nem tanto a um ponto, nem tanto ao outro, né? Retirar de vez, na instauração do processo ético, o sigilo pode fazer com que nós tenhamos muitos denuncismos para justamente desmoralizar o profissional. Isso não é bom para a advocacia. Verdade. Mas eu penso que a partir do julgamento do TED, o processo instruído, o TED é um órgão colegiado, um órgão experiente, são pessoas que têm mais de 10 anos de advocacia. A partir desse julgamento, nós poderíamos modificar nossa legislação para retirar o sigilo e aí pensar um pouco mais no sistema, na própria sociedade, do que naquele advogado. Porque uma coisa é preciso dizer, nós temos mais de 1 milhão de profissionais hoje, então não é possível que nós tenhamos toda essa proteção para 5% da advocacia. A grande maioria dos advogados são éticos. Aqueles que frequentam os tribunais de ética sempre são os mesmos. E eles estão hoje amparados nesse sigilo para continuar praticando infração ética. Pode perceber, todo mundo que trabalha com processo ético sabe que o mesmo advogado é frequentador em 1, em 2, em 3, em 4 situações distintas. Portanto, é importante que nós possamos avançar. A advocacia não pode ficar isolada da realidade, isolada do mundo, do que se quer. O próprio advogado, o bom advogado, ele quer hoje saber. E veja, nós tenhamos direito a obter certidões. E também, sabe, presidente Fabrício, eu acho que isso pode ser um critério de seleção. Né? Amanhã, um cliente que quer contratar um profissional da advocacia, este pode ser um critério de seleção, aquele que é ético do não ético. Eu acho que essa medida é pedagógica, essa medida vai transformar, as pessoas vão saber que hoje, não tendo mais o sigilo a partir do julgamento do Tribunal de Ética, que é a nossa proposta, né, que foi incorporada, aliás, né, nós vamos ter uma nova realidade. Então, eu tenho caminhado e pensado nesse sentido. Eu acho que há uma oportunidade agora de reformular um pouco o nosso estatuto em alguns pontos, era levar à frente isso, dependendo do que o Colégio de Presidentes venha decidir. Eu acho, Ari, que essa é uma posição equilibrada. Eu também sou favorável à manutenção do sigilo até o julgamento. E toda a fase do Tribunal de Ética, ele tem que ser... Também lá com a seccional do Distrito Federal, justamente tratando desses temas palpitantes que eu estou agora a tratar com o Fabrício na Bahia. Ari, aqui na seccional da Bahia, eu posso falar que em todas as seccionais está havendo um esforço muito grande para a manutenção das atividades das seccionais, mesmo durante o coronavírus. Não é fácil. A gente está conseguindo manter a Secretaria de Inscrições aberta, entregando carteira, Secretaria de Exame de Ordem, expedindo certificado, tentando que a Secretaria de Sociedade de Advogados funcione, ou seja, tentando fazer com que as coisas tenham um ritmo, porque a advocacia não pode efetivamente parar. Uma das coisas que tem palpitado muito a gente é a questão da tecnologia. Nossa presidente do TED, Simone Neri, ela está, nesse momento, fazendo um grande estudo para ver a possibilidade da gente puxar a tecnologia como um legado para frente, para que a gente possa pegar esses recursos da tecnologia e fazer julgamentos mais eficientes, fazer julgamentos mais céleres, fazer com que a máquina da ordem funcione de uma forma muito mais eficiente. Você acha que é possível a gente incorporar alguns desses instrumentos que estamos usando agora como um legado para o futuro, para que o Conselho Federal use essas ferramentas, as seccionais usem essas ferramentas também? Com certeza, Fabrício. Aliás, quero dizer a todos aqui em primeira mão que esse tema de tecnologia de informação no Conselho Federal é gerido pelo nosso Luiz Viana, nosso vice-presidente, que tem avançado muito, inclusive, porque esta gestão está preocupada
com essa transformação muito antes do evento coronavírus, né? Nós estamos implantando em poucos dias o plenário virtual do Conselho Federal, para que nós possamos fazer o julgamento tanto nas câmaras quanto no órgão especial e até mesmo no pleno, através de um plenário virtual. Isso vai fazer com que nós possamos ser mais céleres e econômicos para o sistema, né? Eu não tenho dúvida, Fabrício, que essa pandemia de saúde vai trazer ao final benefícios no sentido de que nós reincorporemos ou até nos aprimoremos em tecnologia para que nós possamos utilizar isso, né? Hoje as pessoas estão em isolamento e estão continuando a viver, estão se comunicando mais, usando lives, usando WhatsApp, usando podcast, enfim, usando tudo que é possível em termos de ferramenta. Nós temos que tirar isso como um aprendizado e implantar. Em breve, o Conselho Federal vai apresentar, e esse breve é brevíssimo mesmo, Luiz Viana está cuidando disso, nós vamos apresentar a resolução que vai tratar do plenário virtual para que nós possamos votar. E também estamos pensando, ainda para este mês, já que nós suspendemos as sessões do Conselho Federal por questão de saúde pública, né? Estamos pensando em um julgamento através do Zoom, através de uma dessas tecnologias, para que a gente possa realmente nos adaptar. E isso vai ficar, e deve ficar, porque é bom, porque o dinheiro do advogado hoje é muito difícil. Nós vamos enfrentar uma crise financeira após essa crise de saúde, infelizmente, né? E o sistema OAB está sendo atingido, né? Por quê? Porque os advogados vão ter dificuldade no pagamento das anuidades e nós estamos ampliando, né, Fabrício? Você bastante aí na Bahia e nós no Brasil todo estamos ampliando os serviços, né? A Caixa dando vacina, ampliou o estoque de vacina, agora nós vamos entrar aí com algum tipo de benefício, auxílio para os advogados mais carentes. Tudo isso faz com que nós tenhamos um aumento de custo, mas sem a respectiva receita. Então, essa tecnologia também tem que ser incorporada para que nós possamos ser mais rápidos e econômicos, né? Porque se deslocar, por exemplo, da Bahia para Brasília, se nós podemos decidir algo que seja importante para a advocacia da Bahia através desse instrumento que nós estamos usando aqui. Acho importante nós que ter isso como um aprendizado para o futuro das nossas vidas, mas que nós não nos afastemos, porque é importante o contato humano, o contato pessoal. Mas é óbvio que nós vamos viver novos tempos, eu acredito nisso, até na relação nossa com os clientes. E é por isso que eu acho importante essa discussão da publicidade. Porque ontem alguém me perguntou, posso fazer consulta por WhatsApp? E eu disse o seguinte para esse colega lá do Piauí, ué, por que não? Se você pode fazer a consulta presencialmente, por que não fazer pelo WhatsApp? A grande diferença, sabe, Fabrício, para mim, é a forma como o relacionamento se dá. Se ele é um relacionamento espontâneo, eu sou a favor que o advogado possa usar todos os meios possíveis, né? Agora, se ele é um relacionamento artificial, aí eu tenho dificuldade. Para mim, esse é o grande divisor de águas, né? Por exemplo, o Tribunal de Ética de São Paulo agora recentemente deu uma decisão dizendo que a turma deontológica aqui é possível os advogados fazerem visitas para captação, porque eles não são obrigados a saber que há um outro advogado daquela empresa, né? Dizendo só que eles não poderiam ir lá fazer críticas ao trabalho do profissional para poder angariar clientes. Mas veja, ampliando, né, a interpretação que se existia no sentido de que o advogado deveria ficar passivamente no seu escritório. Amigos, não existe mais isso. Infelizmente, mudou a forma das pessoas se relacionarem, né? Não existe mais isso do advogado ficar sentado no escritório. Ele precisa hoje se apresentar para o mercado de trabalho, presidente. Só que ele precisa ter conteúdo, essa é a nossa discussão. Se você apresenta algo que é informativo e que tem conteúdo, eu não vejo problema algum dele usar as ferramentas tecnológicas para se oferecer o seu serviço para a advocacia brasileira. E também o nosso sistema tem que se adaptar a isso. Ari, primeiro eu quero dar um abraço ao Mansur. O Mansur entrou ali, tá certo? Ô, Dá um abraço. Saudade do Mansur já. Saudade dele, ele é um grande presidente, uma pessoa muito querida, enfim, muito serviço prestado à OAB do Mato Grosso do Sul e a todo o Brasil. Ari, você colocou aí a questão da turma deontológica. É uma coisa que eu acho muito importante. Criamos aqui na Bahia a turma deontológica porque a gente entende que a orientação do advogado é muito importante. Mas tem uma coisa que me preocupa muito. Eu sempre digo que nós não temos 27 OABs no Brasil. Nós temos uma OAB. A OAB é uma só. E
é complicado muitas vezes o Tribunal da Bahia ter um entendimento, a turma deontológica da Bahia ter um entendimento, o do Mato Grosso do Sul ter outro entendimento, São Paulo ter outro entendimento, e isso cria uma confusão. Muitas vezes o advogado atua nas duas seccionais e tem uma prática diferente. Eu acho que a gente precisa ter, com relação às turmas deontológicas, criar um sistema, talvez, de aprovação das normas deontológicas no Conselho Federal, porque isso tem que ser uniforme. Norma Com deontológica certeza. não podem ser 27. Você imagina se cada um dos 27 estados, por exemplo, for estabelecer qual é o limite para um contrato de honorários, por exemplo. São Paulo vai dizer uma, Bahia outra, Mato Grosso. Não pode. Então, eu acho que é importante que existam as turmas deontológicas na seccional, mas eu acho que, como sugestão, deveria ter um filtro para que o Conselho Federal aprovasse e unificasse, para que se evite assim, distorções de práticas éticas de um estado para outro. O que é que você acha disso? Perfeito. Aliás, eu acho que na reformulação do que nós estamos pensando, e quem preside é Luiz Viana, o órgão especial, nós poderíamos pensar neste ajuste. Aliás, Fabrício e amigos, o que me motivou a enfrentar justamente esse tema foram as decisões totalmente conflitantes, antagônicas, que eu comecei a ver como presidente da segunda Câmara dos tribunais de ética. Hoje a advocacia não é mais municipal, não é mais estadual, ela é regional ou até mesmo nacional, né? Hoje os escritórios estão atuando do Mato Grosso do Sul, eu posso atuar na Bahia e vice-versa, em São Paulo, no Amazonas, né? Nossa corregedora está aí presente, também quero deixar um abraço para ela. Enfim, em todo lugar do Brasil, o processo eletrônico permitiu isso, com que nós possamos hoje, de qualquer lugar do mundo, peticionar em qualquer foro do Brasil. E não é possível conviver com essa dupla realidade, né? Uma publicidade do meu escritório feita pela sucursal de São Paulo não pode ser alvo de punição se na Bahia é tido como válido. Então, a turma deontológica realmente tem esse papel fundamental, Fabrício. E aí, na reformulação que nós estamos pensando para o órgão especial, talvez seja um ponto a tratar nessa perspectiva da tua colocação, para que a gente realmente possa unificar e trazer tranquilidade, segurança jurídica para o advogado, né? Ele não pode ficar com receio de fazer uma publicidade em Brasília de um jeito e a mesma publicidade em São Paulo. Nós não podemos conviver com isso. Essa foi a grande angústia que eu tive quando assumi lá a presidência. É por isso que eu quis enfrentar esse tema, para que a gente possa trazer regras mais claras, para que as pessoas possam ter uma interpretação melhor nesse tema e as turmas deontológicas façam esse papel de orientação, né? A publicidade hoje é fundamental. O nosso corregedor da Bahia aí, o doutor Maurício Lito, tem feito aqui um grande trabalho. Ari, essa uniformização é fundamental. Já existem casos publicados, inclusive na imprensa nacional, que mostra a desconformidade em relação às seccionais. E o que é que acontece? A conselheira Maíra mandou um abraço para ela, até falou das questões regionais, mas observe, a norma é uma só. É isso aí. A regra tem que ser clara. Eu não posso ter uma regra para o Acre e outra regra para o Rio Grande do Sul. A regra é a mesma. Enfim, eu quero, Ari, lhe agradecer aqui a oportunidade. É um tema rico, é um tema que a gente na audiência pública, nós ficamos 3 horas tratando aqui desse tema aqui na Bahia. Eu espero que você faça lives aí com o Brasil inteiro também, tá certo? Enfim, eu quero lhe agradecer e lhe convidar, já que você já foi em mais de uma vez a outros estados, dizer que a Bahia está de portas abertas e venha sempre, tá bom? Muito obrigado, Fabrício, aí, pela oportunidade. Quero agradecer toda a advocacia da Bahia e de todo o Brasil, né? Porque temos aí amigos de todos os lados, né? Esse é um tema muito palpitante, é um tema que une a advocacia, é um tema que, na verdade, você consegue compreender o sentimento dos advogados na transformação. Alguém disse ali, mas e os jovens? O que vocês estão pensando para os jovens? Ora, nós estamos pensando para os jovens justamente ampliar o espaço dele nas redes sociais. As redes sociais é o lugar do jovem e é o lugar onde o jovem pode se apresentar, desde que com caráter informativo, desde que uma publicidade moderada, ele pode se apresentar para toda a sociedade.
é uma oportunidade que ele tem, inclusive, de se igualar ao advogado experiente, de se igualar àqueles grandes escritórios, e as redes sociais oportunizam que você chegue a qualquer lugar do mundo com um custo baixíssimo. Então, é essa a perspectiva da OAB, com que o jovem e com que o novo advogado possa se apresentar ao mercado de trabalho e ter oportunidades. Né? Essa discussão é importante porque nós estamos, sim, meus queridos amigos e amigas, transformando o pensamento da advocacia. Durante muitos anos, o Conselho Federal não quis tratar desse tema, porque, sem críticas, nós tínhamos outras prioridades. Mas, efetivamente, hoje a Ordem dos Advogados do Brasil, o Conselho Federal, está muito mais próximo da base da advocacia. E é um anseio de toda a categoria profissional. Eu tenho dito isso, estou viajando no Brasil, que nós façamos essa transformação. Agora, é uma transformação, Fabrício, que nós temos que fazer com responsabilidade. Eu sempre digo, nós não vamos americanizar, nós não vamos transformar o Brasil no modelo americano, onde a propaganda banaliza a profissão. Longe disso, o que nós queremos é usar as ferramentas que estão aí disponíveis e acessíveis a todo mundo para que toda a advocacia possa se apresentar, desde que o faça com conteúdo, com qualidade, com moderação e que não banalize a nossa profissão. É isso. Quero deixar um abraço para você. Você é um grande presidente, um amigo querido, uma pessoa preocupada com a advocacia. Quero deixar um abraço para o nosso querido Luiz Viana. Agora há pouco nós vamos ter nossa reunião de diretoria. Estamos fazendo reunião segundas, quartas e sextas, mas excepcionalmente vamos fazer hoje na quinta-feira para tratar de temas que estão afligindo a advocacia nesse momento de crise. Estamos, sim, muito preocupados com toda a advocacia brasileira e, dentro do possível, nós vamos tentar atender todo mundo. Um abraço, Fabrício. Obrigado pela oportunidade. Amigo, sucesso para você. Muito obrigado. Vamos para frente. Um abraço. Vamos para frente. Tchau.